Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Frajorge, sou coordenadora de inglês, professora de inglês também, né, aqui em Americana, no interior de São Paulo. E hoje tenho duas convidadas muito especiais, né? São minhas conhecidas, né, há muitos anos. Então, nós somos amigas aí pessoais, né, na nossa vida pessoal. Nossas mães, assim, são melhores amigas desde de muito cedo, há muitos anos mesmo. E eu vi essas meninas aí nascerem, né? Vi elas quando elas eram crianças. E hoje a gente vai bater um papo sobre aprendizagem e a síndrome de Wolfram, que a gente não conhece muito. E hoje a Fernanda. Oi, Fer, tudo bem? Oi, Gabi, tô bem, e você? Tudo bem. Oi, Grazi. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem. E hoje a gente vai bater um papo então com elas para a gente entender um pouco mais como que funciona essa questão do aprendizado. A gente vai falar um pouco também sobre a questão do inglês na escola, sobre intercâmbio, algumas coisas que a gente gostaria de abordar de uma maneira mais educativa. Fer, primeiramente, gostaria que você falasse um pouco como que é essa síndrome. Explica para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a síndrome de Wolfram é uma síndrome rara, ela é neurodegenerativa, não tem cura e ao longo dos anos vai desencadeando vários sintomas e ela é progressiva. Entendi. Tá. Fer, qual que é a sua idade hoje? 18 anos. 18 anos, tá? E quando que você descobriu essa síndrome? Eu acho que com 15 anos. Com 14, 15 anos. Com 14, 15 anos. Assim, antes você já tinha alguns sintomas, mas aí você não sabia o que que era, ou somente com 14, 15 anos que você desenvolveu os sintomas? Então, desde os 2 anos e 10 meses, eu tenho a diabetes mellitus tipo 1. Uhum. E eu fazia uso de seringa, caneta. Aí depois, em 2011, eu comecei a usar a bomba de insulina. Uhum. Aí eu comecei a engordar, por causa da diabetes, era muito magrinha. E em 2014 eu comecei a perder a visão. Aí o meu oftalmo achou muito estranho. Aí de lá foi fazendo todos os exames. E aí em 2016 eu tinha feito o exame de genética. Uhum. E E aí você acabou descobrindo. Tá. sim. Então, na verdade, assim, foi mais o diagnóstico que você teve, né? Então, você já tinha desde que você nasceu, provavelmente, é isso? Isso, é isso. E Desde aí, quando o eu nasci. diagnóstico foi com 15 anos. Sim. Uhum. Tá bom. E Fer, vamos começar então falando um pouco da escola. Eu não sei, você falou que a síndrome ela é progressiva. Como que era a sua relação com a escola quando você era menor, quando você era pequena, uma criança? Então, você se dava bem nas matérias, você conseguia entender todas as matérias. Qual que é a relação educativa, né? Qual que é a relação da educação e da síndrome? Então, no momento que eu entrei para a escola, eu fui estudar numa escola particular por conta dos cuidados que deveria ter devido à diabetes. Tá. E foi tudo normal. Até no ano que eu coloquei a bomba de insulina, que aí eu sofri bullying de um menino. Mas só que de resto foi tudo normal. Consegui aprender, tudo normal. Porque eu ainda não tinha desenvolvido a perda da visão e da audição. Uhum, entendi, tá. Então, você acha que a sua dificuldade de aprendizagem, ela tem mais a ver com a perda, então, da visão e da audição, não exatamente, por exemplo, no começo, quando você era criança, então você conseguia aprender tudo, falando da parte cognitiva mesmo. Sim, tudo normalmente. Eu conseguia captar e tudo mais. Legal. E você falou um pouquinho aí de bullying que você sofreu na escola. Como que foi para lidar com isso? Porque bullying, não só, né, para quem é portador de alguma necessidade especial, mas assim, todos nós acabamos sofrendo algum tipo de bullying, né? Nunca tá bom. Como que foi sua relação? Você levou assim de uma maneira mais amigável? Você não estava nem aí? Você ficou muito sentida? Então, na hora eu não fiquei nem aí não, porque era uma pessoa que sempre fazia zoeira com os outros. Uhum. Mas
Depois eu contei com minha mãe, aí minha mãe ficou brava demais e a escola até então não tinha feito nada, que eu tinha comentado. Aí a minha mãe, através da minha mãe, que a escola foi tomar providência. Ah, entendi. É complicado, né, Grazi? Você já sofreu algum bullying na escola também, Grazi? Não, eu não. Eu era a pessoa que fazia o bullying. Ah, Grazi. Eu era a pessoa que ficava zoando. Mas na minha época, eu acho que na nossa, não tinha essa bullying, né? A palavra bullying, assim, era tudo zoeira, porque um conhecia o outro. Então a gente zoava, né? Ah, magricela, alguma coisa assim. A gente falava essas coisas. Hoje não, hoje é mais pesado. As pessoas falam pra ofender, falam pra magoar, pega no ponto fraco da pessoa, igual ela. A bombinha que ela usa é externa. Então o menino falou assim que, acho que a bomba pitou, não foi, Fernanda? Não, ele me chamou de robô mesmo na cara. Ele falou que ela era um robô. Ai. Entendeu? Da bomba, sabe? Umas brincadeiras assim. Ele não tinha o que falar, né? Ele falou qualquer coisa. Olha, uma vez me jogaram na lata do lixo da escola. Sabe aqueles latão grande assim? Sério, eu era criança. Eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que tinha uns adolescentes que eles sabe quando eles mexem com criança assim no quesito? Ô, menina, por que você usa só rosa? Ô, menina, por que você tá usando esse aparelho? Que eu usava um aparelho, usava óculos, era muito assim, usava várias coisas, né? E aí eu lembro que eu não ligava, eu fingia que não estava vendo. Aí eu lembro que 2 meninos me pegaram e jogaram dentro do latão de lixo da escola. Que é mais do que isso. Aí na época eu lembro que eu não liguei, eu não associei com bullying, sabe? Eu nem contei pra minha mãe, eu tava nem aí. E aí hoje eu fico pensando, gente, isso é muito sério, olha o que aconteceu, sabe? Tipo, hoje você pega pra olhar, pra analisar, você fala, me jogaram dentro de uma lata de lixo. Por causa do quê? De nada. De nada. Imagina se, assim, hoje, se eu tiver um filho e eu ficar sabendo que jogaram meu filho dentro da lata de lixo, sabe? Nossa, você vai pra cima. Você vai tacar a pessoa no lixo também. Ô Fer, e aí falando um pouco agora dos professores, né? Tudo começou então com a questão da diabetes. Eles sabiam lidar com isso? Eles sabiam que você precisava, às vezes, de uma atenção diferenciada, principalmente quando você tinha que usar a insulina, ou você não precisava usar a insulina na escola? Como que funcionava? Então, sobre a insulina, eu sempre tomei antes de ir para a escola. Então, eu não tomava insulina no decorrer da aula. Aí eu só saía para medir a glicemia, mas só que como que era a minha primeira escola, todo mundo me conhecia, foi muito tranquilo e até os professores cuidavam de mim. Porque sabia, não pode isso. Aí as minhas professoras conversavam até com a sala para falar, não pode comer isso. Uhum. Aí até já me negaram o lanche, porque eu pedi e não podia comer. Uhum. Mas só foi super tranquilo. É. Aí depois que eu fui mudando de escola, que aí foi apertando um pouco. Entendi. Deve ser um pouco complicado, assim. Eu acho que hoje você já é moça, né? Já é adulta, então hoje você entende que quando você tinha vontade de comer as coisas, né? Hoje você entende que você não podia mesmo, né? Mas quando a gente é criança, acho que a gente não entende direito, né? Deve dar vontade de comer, e principalmente eu. Nossa, eu tinha muita vontade de comer tudo. Eu vi o lanche das minhas amigas e falava, gente, eu quero comer, me dá, compartilha comigo, divide. Eu dou um pouco do meu, você dá um pouco do seu. Então, realmente, eu acho que para a cabeça da criança tem que ter um acompanhamento dos professores. Os amigos têm que saber que, na verdade, é sério, que é uma doença, que a pessoa pode passar mal, né? Se sobe demais. Aí sobe demais a glicemia ou baixa? Sobe, né? Sobe. Sobe, né? É que às vezes baixa também, depende, né? Às vezes baixa, depende. Dá uns picos aí. Legal, Fer. E aí, depois dessa questão que você começou, então, a utilizar a bombinha, como que foi, então, como que você percebeu, infelizmente, que estava, assim, com algum problema na visão? Você começou pensando, eu acho que eu preciso usar óculos. Você já sabia que estava associado à síndrome ou você não tinha feito essa associação? Então, no 6º ano, a minha mãe teve que fazer um óculos para mim, mas só que era só descanso. Uhum. Aí depois de 2014, em pouco tempo, eu perdi um pouco da visão. Aí o meu médico e eu falei para ele também que eu não estava enxergando, não estava nem mais enxergando a lousa, sentava na primeira carteira. Aí ele... usando óculos, aí você já estava usando óculos.
Na verdade não, porque eu parei no 6º ano mesmo. Aí eu consegui sentir a falha mesmo em 2014. Entendi. E aí, desde então, foi progressivo assim? Foi rápido ou foi devagar? Como que você mensura essa perda aí? Para mí foi rápido, porque eu comecei a falhar a visão e depois eu comecei a ver que as cores já não estavam conseguindo distinguir as cores. Aí para mim foi bem rápido. Entendi. E a audição, Fer, como que foi? Primeiro a visão e depois aos poucos a audição também? Sim, a audição eu comecei a perder ela em 2016. Mas só que foi uma perda insignificativa, bem leve. Tá. No começo da nossa entrevista, Fer, você falou que é uma síndrome que não tem cura ainda, certo? Mas você toma algum medicamento para... como que eu posso dizer? Algum medicamento para visão que ajude ou algum medicamento assim para essa questão auditiva? Tem alguma coisa que você consegue fazer de cuidado? Então, para visão, eu tomo um suplemento importado que chama IDB9. Que aí ele não vai ajudar a melhorar a visão. Ele vai ajudar a estabilizar a visão. Que é muito importante, então. Sim. É essencial. Entendi, Fer. Tá bom. E aí aqui a gente tem também uma perguntinha, né? Vamos falar um pouquinho sobre inclusão, né, na escola. Como que você se sentia? Você se sentia incluída ou excluída? A gente falou já um pouco de bullying, né, e tudo mais, mas como um todo, assim, para um aluno que tem uma necessidade especial, não você, mas assim, todos da escola que tem certa necessidade, né? O que você acha? Você acha que a escola está preparada para receber esses alunos? Você acha que no Brasil, ou então no estado de São Paulo, ou então aí na cidade de Ribeirão Preto, você acha que as escolas elas não estão preparadas? Qual que é o seu ponto de vista sobre inclusão, né? Educação inclusiva? Bom, vou começar por partes. Até meu 6º ano, eu nunca me senti excluída pelo fato de estudar numa escola particular e todo mundo me conhecia. Mas só que aí depois eu fui mudando de escola, eu percebi que eu estava sendo excluída de quase tudo. E quando que detectou mesmo a síndrome, eu percebi que as pessoas me excluíam de tudo. Aí trabalho, aí eu ficava sempre em último, ninguém me escolhia para pôr nos grupos. E também sobre... ainda sobre a exclusão, eu acho que o Brasil ainda não está preparado para receber alunos com necessidades especiais. Eu acho que ainda tem muitos pontos a ser melhorados. Tem demais, né? Quer falar alguma coisa, Grazi? O que você acha sobre isso? Pode falar. Eu acho que, como assim, eu vi o que ela passou, eu também não entendia, porque na minha sala, na minha época, ninguém tinha nenhum tipo de problema, sabe? Então, assim, a gente não entende até passar. Quando a minha irmã passou por isso, e eu comecei a entender, eu comecei a ver sobre bullying, que realmente era uma coisa ofensiva, porque assim, tanto de eu brincar com você alguma coisa, ou brincar com ela, é uma coisa, porque a gente tem intimidade, tem a liberdade para brincar. Agora, outras pessoas chegar, não. E eu sentia que nas escolas, depois que ela estava numa certa escola, ela mudou de escola bastante, nessas outras escolas, as pessoas não entendiam. Eu não sei se era falta de informação devido não da escola para os alunos, mas dos pais para os alunos, que isso eu acho que é fundamental você passar para os seus filhos, os avós, passar para os netos, para respeitar, porque eu acho que tem que ter um respeito, independente se a pessoa tem problemas especiais, tem qualquer coisa, independente do jeito que a pessoa tem que ter respeito, sabe? Então, assim, eu sentia que ela era excluída de grupo. Por que ela é excluída de grupo? Aí ela pegava e falou assim, é porque eu não enxergo para fazer o trabalho, não enxergo cor, não enxergo... Tanto é que se os professores quisessem fazer alguma coisa, eles poderiam ter feito. E os professores faziam o quê? Eles falavam, não, faz um trabalho individual. Poxa, se a sala é um trabalho em grupo, por que excluir uma pessoa? Por que não inclui? Por que fala, ao invés de colocar cor, escreve, fala assim, amarelo, vermelho, verde.
ou alguma outra forma que dê para ela poder fazer. Eu não sei se foi assim, eu acho que é uma falta de informação e ignorância do assunto. E uma ignorância, né, também sobre o assunto, mas não só com esse, com vários. Você pode ver, se você pegar estruturalmente uma escola, não está apta para receber um cadeirante, por exemplo. Não. As escolas, a maioria das vezes tem que, na hora que recebe um que vai fazer alguma coisa, por mais que existem leis, existe tudo, elas não fazem isso. Por quê? Fala assim, não recebo, aí tem aquele negócio, por que não estuda numa escola própria para isso? Por quê? Se a gente está brigando pela inclusão. Então vai ter que ter uma praia própria para cadeirante, uma praia própria para quem tem síndrome de Wolfram. Não existe isso. Eu acho que, na verdade, eu sou professora, né? E eu lido com um público, assim, muito diversificado, não só pessoas, assim, com necessidades especiais. Eu, inclusive, já dei aula para uma aluna que ela era totalmente cega e ela nunca enxergou, então já era uma questão um pouco diferente, porque se eu falasse para ela, por exemplo, amarelo, azul, ela não entenderia. Mas quando eu dava aula para ela, eu tentava incluir ela de todas as maneiras. E eu sabia que ela não enxergava. Então, às vezes, tudo que eu escrevia na lousa, eu falava em voz alta. E ela era uma das melhores alunas na sala. Ela fazia inglês comigo, ela era uma das melhores alunas da sala. Hoje ela fala inglês muito bem. E assim, eu percebo que é uma pequena adaptação. Então, eu não tive que mudar muito a minha aula para poder incluir ela. Então, assim como tem pessoas que têm muita dificuldade de aprender inglês e elas não têm nenhuma síndrome, elas não têm nenhuma doença, tem pessoas que têm alguma coisa e elas aprendem com muita facilidade. Basta você modificar esse jeito que você está ensinando. E vou falar uma coisa que eu acho muito, assim, chata, mas eu quero falar isso nessa entrevista, é que, assim, eu acho que o que falta nas escolas e para os pais e para as famílias falta amor, falta empatia. Então, assim, você pegar o seu filho e ensinar para ele, filho, você é assim, tem um coleguinha que é assim. Se você vê que tem um colega precisando da sua ajuda, pode ser um colega que está com dificuldade em matemática. Então, doe um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento. Não tenha preguiça de ajudar o próximo, sabe? Então, eu acho que o que falta um pouco, por exemplo, para esses professores é um pouco de amor, é um pouco de empatia, é um pouco de, assim, eu tenho que ensinar. Então, todos na minha sala, eles têm que aprender. Salvo quando, por exemplo, tem algumas síndromes e doenças que realmente você sabe que a pessoa tem um déficit, né, uma deficiência cognitiva muito grande. Então, por exemplo, uma pessoa que é portadora da síndrome de Down já é totalmente diferente. Então, você precisa realmente, às vezes, de ter uma pessoa assistente para poder ali trabalhar com aquela pessoa separadamente. Pode ser com todo mundo junto na sala, mas precisa de uma atenção especial. Então, eu acho assim, o que a Fer está relatando é que nessa trajetória escolar, ela era assim, vamos dizer, estava aprendendo como todo mundo, perdeu um pouquinho ali a visão, começou a não enxergar, mas ela sabia as cores. Por que o pessoal não escreveu para ela, fez o grupo normalmente, sabe? Incluir a pessoa de uma maneira que eu acho que é um pouco chato falar essa questão de inclusão, porque parece que falta empatia da nossa parte, sabe? Sim. Falta empatia da nossa parte. É tão chato falar isso que eu acho que essas coisas não deveriam acontecer na escola. Então, assim, se você não tem essa educação na sua casa, se seu pai e sua mãe não ensinam o que é respeito ao próximo, o que é amor, o que é diferença, sabe, o que é igualdade, então o professor também tem esse papel, não tão importante quanto a família, porque a família sempre vem em primeiro lugar, né? O professor, ele é apenas um filtro ali de conhecimento, ele vai passar o conhecimento para o aluno, mas o professor também, como ele representa uma sala, ele representa pessoas, ele tem que mostrar para os alunos todas essas questões. Só que tem gente que eles falam, é melhor eu não falar nada, né? Não sei se vai ofender algum aluno, é melhor eu não fazer nada, né? Estou confortável aqui com a aula que eu preparei, então não vou modificar muito, né? Eu sei que a minha opinião é muito forte, mas eu acho que o que falta para todo mundo, inclusive para mim, é empatia. Então, é empatia, eu me colocar no lugar do outro e tentar fazer o melhor para que aquela relação aconteça, né? Eu acho que é basicamente isso. Nossa, como eu tô brava hoje, né? Deu uma filosofada aqui, falei assim, é isso mesmo, eu tô concordando. Mas o que você falou é verdade,
verdade mesmo, porque é o que eu falo. Igual na sala dela, era tudo adolescente, estão aprendendo, estão desenvolvendo ainda para o mundo. O professor está preparando para lá fora, porque a vida, se você não aprende hoje, a vida te ensina depois. Então, assim, o professor está preparando. Então, eu acho assim, que no momento que o professor permite, por exemplo, um bullying, permite uma exclusão de um aluno por X problemas, acabou. A sala inteira vai fazer isso. Por quê? Porque é uma coisa democrática. Se você permitiu para um, vai ter que permitir para vários. Então, assim, na hora que aquele momento que um grupo X excluiu ela, excluiu qualquer pessoa por algum motivo, e o professor não fez nada, quer dizer, ele fez. Falou assim, eu lembro de uma ocasião, estou citando um exemplo que foi verdade, que falou para elas que faz um trabalho individual. E eu fiquei tipo... mais fácil. Porque é mais fácil, o professor é mais confortável. Então, assim, a demanda de um trabalho em grupo não é para ser feito individual, é para ser feito o quê? Em grupo. Uhum. Eu concordo. Sim, eu concordo completamente. E não tem nem o que falar, né? Assim, eu acho que a gente tem muito a melhorar, né? Como professor, como aluno, como ser humano, né? Nós estamos ainda aí evoluindo, então a gente tem que tentar melhorar a cada dia. Fer, vamos falar então um pouco da sua relação com a língua inglesa. Na escola você tinha inglês? Como que você se sentia? Você gostava do inglês? Você não gostava? Então, eu gosto de aprender, porém, devido à ignorância dos professores com a Wolfram, foi dificultoso para mim poder aprender, e eu perdi a vontade de aprender, porque ele não me entendia e eu não entendia eles. Entendi. Mas sabe que eu ainda tenho vontade de aprender. Entendi. Então, na verdade, assim, foi... a gente está aqui para isso, né? A gente... Eu acho que, na verdade, realmente falta um pouco de preparo, né, dos professores. Na faculdade de letras, a gente tem uma matéria que chama Educação Inclusiva. Mas, assim, eu lembro da matéria na faculdade e lembro, gente, a professora não ensinou nada direito, sabe, na faculdade. Olha, se alguém estiver assistindo, alguém que deu aula na faculdade, desculpa, mas eu não lembro, assim, de nada muito sério, ou nenhuma tática, nenhuma estratégia, ou algum planejamento muito sério para realmente incluir, assim, de uma maneira efetiva. Então, eu acho que a experiência ela é muito importante. Então, por exemplo, quando eu tinha a minha aluna que ela era cega e ela não enxergava, ela tinha toda aquela questão de braille mesmo, ela sabia ler em braille, então ela já estava com uma preparação diferente. Então, eu enviava o material e tinha um programa lá que ela transformava em braille, sabe, umas coisas assim muito tecnológicas até para a época. Mas em sala de aula o que eu podia fazer é sempre falar muito português primeiramente, depois o inglês e traduzindo de um para outro e progressivamente tirando o português. Aí a pessoa ela conseguia se sentir confortável aí aprendendo o inglês. Até um ponto que eu só falava inglês e ela já entendia, né? Legal, Fer. E agora, então, você está estudando marketing, né? Você quer contar um pouquinho como que é a sua relação com marketing? O que você está estudando, está gostando? Como que é essa questão da acessibilidade EAD? Ela existe? Então, a faculdade, primeiro eu iria fazer presencial se eu não tivesse conhecido a faculdade através de uma amiga minha, que é a portadora da Wolf. E quando eu conheci a faculdade, eu me apaixonei pela faculdade, porque eu poderia estudar no horário que eu quisesse, eu prefiro pela manhã. E tinha toda a acessibilidade que eu precisava. Tinha tudo explicando, eu podia ou assistir o vídeo ou ler os PowerPoint, os slides, e foi muito bom. E o marketing para mim está sendo mais um aprendizado, que com certeza em algum momento eu vou usar ele bastante. Sim, hoje em dia tudo é marketing, né? Essa questão de marketing digital. No primeiro ano ainda. Nossa, mas você tem muito a aprender e tenho certeza que você já está aprendendo, né?
aproveitando, pessoal, depois eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da Fer, que ela tem um canal, a Fer tem um canal no YouTube, nossa, que mistura tudo, né? E, sim, e lá no canal, Fer, o que você fala lá? Então, não tem muitos vídeos, porque eu ainda estou começando, mas só que o meu primeiro vídeo foi um vídeo que eu tive que gravar para poder fazer a vaquinha. Uhum. E o meu segundo vídeo é sobre os meus sintomas. Uhum. Que aí, mais pra frente, eu vou gravar mais vídeos para poder postar. Uhum. Eu assisti ontem o seu vídeo dos sintomas, eu gostei bastante do jeito que você organizou, assim, a aparência do vídeo, né, a edição de vídeo, ficou bem blogueirinha, assim, gostei. Bem criativo, né? Bem youtuber. E legal, continua assim, Fer, porque eu acredito que para a gente poder melhorar o mundo, a gente precisa compartilhar nossas experiências pessoais, né, nossa aprendizagem, nossas dificuldades, porque apesar de, por exemplo, você tem a síndrome, outras pessoas têm outras síndromes, tem pessoas que têm outras necessidades especiais, tem pessoas que elas não nascem com uma doença, mas elas desenvolvem, né? Então, eu acredito que compartilhar conhecimento é muito importante, porque nesse mundo a gente está aqui para aprender, né? Então, a gente tem que se melhorar realmente a cada dia e eu acho que o que vai salvar a humanidade é o conhecimento. Então, você compartilhar conhecimento é muito importante, Fer. Então, parabéns pelo seu canal. A gente vai deixar aqui para o pessoal que quiser saber um pouco mais, né, assistir. E, Fer, mais uma pergunta, então. Você pensa em fazer um intercâmbio? Você falou que tem vontade, sim, de aprender inglês, só ficou um pouquinho traumatizada com o que aconteceu aí na escola. O que você pensa? Que país que você gostaria de visitar? Que você gostaria de conhecer? Então, eu não penso em fazer intercâmbio, porque eu não gosto disso, mas eu penso em conhecer outros países e aprender o inglês, para ser um pouquinho mais independente quando eu for para outros países. Ah, entendi. Aí a Grazi está incluída nesses passeios ou a Grazi está excluída? Está incluída? Está incluída. Tem que fazer um esforço, ver na minha agenda se eu consigo ir. Vê na agenda se você pode ir lá para a Inglaterra com a sua irmã, né? Participar ali de umas palestras, de umas coisas. Uhum. Tem que ver se quando vai Disney, né? Tem que ver se eu consigo. Tem que ver. Tem tudo isso. A agenda, assim, é muito concorrida a sua agenda, né, Grazi? Tem que dar uma analisada. Legal. E também está incluída na minha página também, que ela está me ajudando, que é a dos homens. Entendi. Você que está fazendo as edições, Grazi? Oi? Quem está fazendo as edições dos vídeos? Do vídeo é um amigo da Fernanda que faz. Na verdade, é um amigo da minha mãe. Que aí ele ajuda pra ele. É porque demanda um tempo grande, né? Então, assim, demanda até assim, alguns vídeos eu consigo fazer, que é uns bem simples, assim, porque de resto demanda tempo e tem que aprender, né, pra fazer. Não que seja uma coisa que eu não gosto, eu adoro, mas só que tem um tempo, você tem que se dedicar um tempinho pra poder fazer. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou ajudar, vou fazer, sabe? Se ofereceu, eu falei, que ótimo, vai ajudar muito, né? Sim. Agora, Fer, vamos falar, você estava falando de acessibilidade e tudo mais, a gente até falou de intercâmbio, mas assim, às vezes para alguns pais que estejam assistindo o vídeo, que às vezes os filhos também tenham a mesma síndrome, como que é essa questão de locomoção para você? Você vai nos lugares sozinha, você precisa sempre de alguém para ir com você? A partir de qual momento que você percebeu que, por exemplo, eu não estou enxergando muito bem, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil ir em tal lugar sozinha. Como que foi isso? Conta um pouco pra gente. Então, a minha família sempre foi... Quer dizer, eu sempre fui colada na minha família. Uhum. Mas só que aí eu fazia, tipo, ia nos aniversários sozinha. Mas só que aí depois, eu acho que foi em meados de 2016, eu comecei a sentir a falha. Aí eu precisei deles para tudo e até hoje eu preciso. Porque como que é a locomoção,
eu não consigo mais enxergar desníveis, degraus, aí fica tudo mais dificultoso. E eu sempre, tipo, na rua, eu não gosto de andar, porque eu tenho medo de cair, porque tem um buraco, tem vários obstáculos pela frente. Aqui é Americana, se você vier, minha filha, você vai... Ó, aqui a gente, com essa questão de buraco, os carros, eles sentem muito, sabe? É triste o negócio. Pneu... Mais amortecedor. Cara, outro dia eu fui sair aqui do trabalho e o pneu furado, eu fui ver um rasgo no meu pneu, falei, gente, que buraco que eu passei. Aí eu fui olhar na rua, né, 800 buracos, vai saber qual que foi o... Não tem nem como culpar, falar, nossa, naquela rua tal tem um buraco tal, não passem, não tem nem como. Sim. Entendi, Fer. Então, na verdade, você precisa, então, sempre estar com alguém para poder te ajudar aí a falar... então tem degrau, não tem, ou então, sabe, uma escada, né? A escada é super perigoso, entendi. Tá. E, Fer, você gostaria de falar mais alguma coisa relacionada à aprendizagem e à síndrome de Wolfram? Para quem não sabe, assim, pensa quem está assistindo a gente não conhece, então a informação é muito importante. Então, tem uma amiga minha, que ela chama Rafaela Ungaretti, que através dela surgem várias informações. Por quê? Porque ela tem uma página, ela é palestrante, e eu gostaria de pedir para vocês também seguir ela, porque todos os dias no Instagram ela mostra o dia a dia dela. Tipo, como que ela se locomove, que ela tem um cão-guia, ele fica 24 horas com ela. E para quem quiser seguir, ela chama Rafaela Ungaretti. Legal, a gente pode deixar aqui também na descrição do vídeo. Eu assisti o vídeo que você participou, que ela era entrevistadora junto com o rapaz, não era? Isso, E aí tinha outros participantes também, aí vocês apareceram, né? Sim. Legal, muito legal, Fer. Grazi, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acho que só complementar o que ela falou, né? Porque a Rafa ela foi a pessoa essencial para minha mãe poder ter a informação. Foi por causa de uma pessoa no Brasil, uma só, que a minha mãe foi buscar a informação. Porque você sabe como é mãe, né? E ela mora em Los Angeles. E ela mora em Los Angeles, não é nem daqui. Ela é daqui, no caso. Ela é de Porto Alegre. De Porto Alegre. Ela é do Sul, só que ela estava morando lá em Los Angeles. Então, assim, foi através dela, porque ela tem uma ONG também, né, Fer? Ela tem uma ONG. A associação. Associação. Ela tem uma associação. E, assim, foi através dela que, sabe, minha mãe não vê aquele... Igual assim, quando a minha irmã foi diagnosticada com diabetes, vê aquele baque. Porque a gente acha que, nossa, diabetes não pode comer doce. E da onde que surgiu, quem que tem, né? E a gente tem toda uma readaptação, tanto alimentar, e não é só ela, a pessoa que está sofrendo, entre aspas, é a família inteira. Porque a gente tem que se readaptar numa coisa que a gente não conhece. Então, assim, na época foi difícil a diabetes. E quando a minha irmã foi diagnosticada com essa síndrome, porque a diabetes também é um sintoma da síndrome. Então, quando ela foi diagnosticada com a síndrome mesmo, que foi surgindo os outros sintomas, teve outro baque. Então, assim, como nós estamos num século muito bom, tecnologicamente falando, minha mãe teve a informação da Rafaela, porque ela postava vídeo, ela tinha, acho que ela já tinha um canal, né? Sim, já tinha um canal, já tem o Facebook, ela falava sobre isso, e ela é uma pessoa nova, sabe? Quase da mesma faixa etária da minha irmã, que a doença dela já tá bem progressiva, sabe? Já tá, assim, bem desenvolvida, e ela tá vivendo bem, ela mora sozinha em Los Angeles, sabe? Eu falo que ela é um exemplo tanto para minha irmã quanto para mim, para todo mundo que conhece ela, né? Se souber, porque ela é uma pessoa assim que não deixa nada bater. Fala, ativista, não tem problema não. Eu pego o cachorro e vou. Não sei o que tem e vou, sabe? É uma coisa que às vezes a gente reclama muito, mas não imagina. A guerra que outra pessoa enfrenta e tá lá de boa, tranquilo. Então acho que é isso, sabe? Ela é uma inspiração, né? Porque ela, pelo pouco que eu conheço ela demonstra que tudo que você quer fazer, você é capaz de fazer. Lógico que tem algumas limitações, mas aí você tem que correr atrás. Então, por exemplo, no caso dela, ela utiliza o cão-guia, porque ela mora sozinha, né? A gente que tem família, que a gente mora com a nossa família, a gente vai precisar de uma ajuda, de um familiar. Essa questão da diabetes, realmente, o pessoal
tem muita gente que tem diabetes, mas tem pouca informação, as pessoas não sabem como lidar, né? Então, eu realmente acredito que tudo que a gente tem força de vontade, a gente pode correr atrás e com as informações da internet, né? Acredito que a Helena, a mãe de vocês, ela deve ter encontrado na internet aí, né? Sim, tudo através da internet. Tudo pela internet, tá? A internet não é tão ruim, né? Porque as pessoas falam que a internet é ruim. Mas para nós foi 100% ótimo. Quem inventou a internet aí, ó, tá de parabéns. Sim. Sim. Legal, Grazi. E, Fer, quais que são seus planos agora? Então, você está cursando marketing, falando de inspiração e de futuro. Quais que são seus planos aí? Então, os meus planos é seguir com a minha página de vendas de óculos, porque eu não quero trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Uhum. E eu quero seguir com isso e colocar meu conhecimento de marketing digital na minha página. Uhum. E eu quero... Do canal seu. E do meu canal também, eu quero continuar postando os vídeos, porque eu sou muito tímida, é um pouco difícil, mas só que eu tento gravar. Uhum. Aí eu quero continuar com os vídeos no canal, com a minha página. E quem sabe mais pra frente eu viaje pra fora. Vai sim, com certeza. Tudo é possível nesse mundão, né? Muito legal, então. Eu vou deixar, então, aqui meu agradecimento, né, pela participação. Grazi, muito obrigada. Fer, assim, realmente agora eu tenho um outro ponto de vista, eu conheço um pouco mais, eu já consigo falar um pouco mais, né, se alguém me perguntar sobre essa síndrome. Para mim, como professora, é muito importante conhecer mais sobre essas coisas em geral, porque eu gosto de acolher pessoas, eu gosto de entender o que acontece com elas. Só não sirvo para ser psicóloga porque eu falo demais, então não ia dar muito certo, né? E também deixar aí um abraço para a Helena, que eu vejo como que ela luta, né? Ela vai atrás, realmente, vocês falando aí da internet, ela, nossa, meus tesouros, ela fala de vocês lá nas páginas. Aí ela manda mensagem para minha mãe, meus tesouros, não sei o que, meus tesouros. Então, assim, eu acho que o amor de mãe move montanhas, né? Eu acho que se a gente pudesse deixar aí uma definição para isso, o amor de mãe move montanhas. E realmente é muito especial né, ter vocês juntos, assim, é muito legal ver que vocês se ajudam muito. E, Fer, desejo toda a prosperidade e sucesso para o seu canal, que essa informação chegue para mais pessoas, que você consiga evoluir, né, nos seus vídeos e tudo mais, e que vamos torcer para que essa cura também exista, né? Então, para que a gente consiga, a partir da medicina, a partir da tecnologia, que a gente consiga, ou pelo menos pausar, né, os sintomas, que a gente consiga aí estagnar essas questões todas que acabam acontecendo, ou que a cura realmente apareça, né? A gente torce para que você melhore, para que tudo de bom aconteça com vocês. E é isso, galera. Muito obrigada. Nós agradecemos, Gabi. Obrigado por fazer com a minha irmã, porque às vezes as pessoas também que você conhece, que te seguem, até para você que é professora, pode passar isso para os alunos, ou se tiver algum caso, porque muitas pessoas às vezes têm algum desses sintomas e desconhecem sobre a síndrome. A gente mesmo não sabia. Na hora que falou sobre isso, eu falei, nossa, o que é isso, né? Uhum. Então, assim, desconhece, é uma luta para buscar, sabe, o diagnóstico, é muito difícil o diagnóstico, então às vezes você pode até alertar alguém e falar, não, então faz esse exame de tal, porque vai descartando, né? Porque às vezes tem muita coisa que você olha e fala, nossa, não é normal. Então, assim, foi muito assim, sabe? Eu acho que foi muito Deus, minha mãe, a internet, foi um conjunto, né? A Rafaela, então assim, foi tudo um conjunto que nós tivemos aqui em casa. Uhum. Então, assim, só agradeço você, agradeço sua família, tua mãe, o teu papai que tá lá no céu, que eles foram, essencial, o Matheus. Muito obrigada. Vocês também são nossa família também. Nós somos uma família. Tudo tio, prima. Tudo, lembra a gente criança, né, Grazi? A Fer nem existia ainda. Totalmente sem noção. Eu e a Grazi sempre foi sem noção, tá, gente? Eu sou uma pessoa assim,
profissional, mas quando eu era criança eu era totalmente assim. Sem noção. Tanto é que eu fui jogada na lata do lixo, né? Então vamos. Tanto é que eu comia Monange, né? Então, assim. Comia Monange, é verdade, era gostoso, tinha um sabor de morango, era assim, delicioso. Então tá bom, pessoal. Então vamos encerrar o vídeo por hoje, tá? A gente pode fazer uma parte 2. Então, caso a gente veja assim que as pessoas estão com muitas perguntas, que às vezes realmente isso vai alcançar pais de portadores da mesma síndrome, então a gente pode fazer uma parte 2 para a gente compartilhar esse conhecimento e se ajudar, né? Claro, sim, é importante, fundamental. Então tá bom, pessoal. Então eu vou deixar um abraço para vocês e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, um beijo. Tchau.